Sejam bem-vindos ao canal Guerreiro Matemático. Hoje eu vou trouxe um assunto bem importante aqui e bem que muitas pessoas têm dificuldades, certo? Sobre dízimas periódicas. Meu nome é Mikael, eu sou o criador do Guerreiro Matemático. E eu venho aqui trazer aulas para explicar que vocês tenham um entendimento aí sobre os assuntos mais cobrados aí em provas de Enem, concursos e vestibulares, beleza? Antes de falar de dízimas periódicas, a gente tem que ter noção do que são frações, certo? Se você está aqui nessa aula é porque você já tem uma noção de fração, certo? O que é uma fração? É todo número onde tem um número em cima e uma reta horizontal entre elas, fazendo uma divisão, certo? Onde o número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. Ok? Mikael, se tivesse aqui, vamos dizer, se o B está sobre A, o B seria denominador? Não, não seria. Não tem essa regra que A é numerador e B é denominador. Eu coloquei aqui só como um exemplo. No caso aqui, o B seria o numerador e o A seria o denominador, certo? O que está em cima é numerador e o que está embaixo é denominador, beleza? A gente vai falar agora sobre frações irredutíveis. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui, o marcador não está pegando. Frações irredutíveis, certo? O que é uma fração irredutível? Uma fração onde se é possível dividir o numerador quanto o denominador por o mesmo número. O exemplo, bem simples, é o 2 sobre 3. Concorda comigo? Dá para você dividir 2 por 3 e dar um número exato? Por exemplo, aqui no lado, dá para me dividir 2 por 4 por 2. 4 dividido por 2 é 2. Dá um número exato. No caso aqui, não daria certo. Seria um número irredutível. É considerado uma fração irredutível. E as frações irredutíveis são as dízimas periódicas. Beleza? Números decimais. Os números decimais aqui, que eu tenho para vocês, é o seguinte, os números decimais, a gente tem três características. A gente tem aqui os exatos, temos aqui as dízimas periódicas e a gente tem aqui os irracionais. Boa. Vamos lá. Quero um exemplo aqui dos números exatos. Os números exatos, já diz logo, é um número bem exato, né? Por exemplo, 0,5 é um número exato aqui, beleza? Dízimas periódicas é um conjunto de números que a gente tem uma sequência. No caso aqui, vou botar um exemplo aqui, 0,2. 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos nos mostram que tem uma sequência, certo? Continua os dois. Poderia ser 2, 2, 2, 2, até o infinito. Beleza? Então, são considerados dízimas periódicas. Um macetezinho que eu sempre decorava assim, parece meio bobo, mas os exatos, eles não têm os 3 pontinhos, né? Não tem aqui os 3 pontinhos. Os dízimos periódicos têm, que é uma sequência. O número exato não. Podemos ter um número exato aqui também, como 0,244, certo? É um número exato, porque não tem uma sequência, beleza?
é o número exato. No caso aqui, eu poderia ter o 244, mas se tivesse os 3 pontinhos, seria uma dízima periódica, né? Que tem uma sequência lógica, né? E temos os números irracionais. Os números irracionais, o exemplo que está em todo livro, todo professor fala, é o raiz de 2. Beleza? Raiz de 2 é um exemplo de um número irracional. Beleza? Eu fiz esse símbolo aqui por quê, meu Deus? Outro exemplo também de um número irracional, temos o símbolo π, onde ele é 3,14. Beleza? Tem uns quebradinhos aqui, mas é 3,14 que a gente usa em questão. Correto? Bem, para você não confundir, esses três aqui, o exato e os dízimos periódicos, eles são números racionais. Certo? São números racionais. Que é esse símbolo Q aqui. Certo? Agora a gente vai falar sobre... Já que a gente já tem uma noção agora de números decimais, as dízimas periódicas tem ou geratriz, como tem nos livros, elas são divididas, tem duas partes importantes, dois tópicos importantes. Temos o simples e o composto. O simples são uma dízima periódica que ela não tem tanto trabalho. Eu vou trabalhar aqui com vocês nessa aula mais a parte de macete, fórmula simples, ok? Eu vou pegar aqui um exemplo, deixa eu pensar aqui, um exemplozinho bem bacana. Pronto, 0,44 e mais um 4 aqui. E como é uma dízima periódica, né? Tem os 3 tracinhos, tem os 3 pontinhos. Beleza? Seguinte, quando eu tenho um valor lógico aqui, em que eu tenho a certeza que a sequência desses números eles se repetem, como você pode ver que o 4 está se repetindo, se tem mais 3 pontinhos é porque tem mais 4. Aqui, ó. Pode ter mais 4 aqui até o infinito. Como eu coloquei o exemplo ali para vocês. Até infinito. Beleza? Agora, você vai pegar... Opa! Você vai pegar aqui, ó, o número 4, o que se repete, e você vai colocar ele sobre... Colocar ele aqui, ó. Número 4, 4, e você vai fracionar ele. Qual vai ser o denominador? O denominador, cara, toda dízima periódica, o denominador de números periódicos, eles vão ser transformados em números fracionários, vai ser o 9. A gente sempre utiliza o 9. Quarto para o nono. Sempre vai ser o 9. Micael, se tivesse outro caso aqui, ou tivesse assim 0,222, né? Eu ia pegar o 2, né? Porque está se repetindo. E eu ia colocar sobre 9. Sim, decorem isso. Uma coisa que você pode gravar é tipo assim. Um valor x sobre 9. Beleza? Uma forma aí, como se fosse uma fórmula. Beleza? X sobre 9. Todo número que tem uma dízima periódica, que eu for transformar ele em fração, ele vai ser... um denominador dele vai ser 9. Certo? Mas não é todos os casos. Tem umas exceções aí, que a gente vai ver no decorrer das aulas. Beleza? Vamos lá. Outro exemplo. Pronto, aqui chegou a nossa resposta. Se tivesse uma questão lá dizendo transforma a dízima periódica em um número fracionário, essa seria a nossa resposta. Beleza? Vamos lá para outro exemplo aqui. 0,35 com 35
Os 3 pontinhos aqui. Aí o cara olha assim e vê, não consigo porque tem 2 números, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa, certo? Foquem aqui que vejam que aqui tem uma repetição, certo? Tem o 35 mais 35. Então, os outros que podem repetir vai ser os mesmos 35, certo? E até o fim e o infinito. Beleza? Então não se assuste, é a mesma coisa. No caso aqui são 2 números. Vou pegar, são 2 algarismos, certo? Vou pegar esses 2 números, como a gente lembrou lá da forma x sobre o denominador 9, eu vou aplicar aqui. 35 sobre, 2 noves. Não é só um 9 não, Mikael. É 2 noves. Um algarismo equivale a um 9. Tenho 2 algarismos, vai ser 2 noves. Tenho 4 algarismos, vai ser 4 noves. Tenho 5 números. Tenho x1, x2, x3, x quarta, x5. Aí eu vou colocar por quantos noves? 5 noves. Certo? O total de algarismos vai ser o total de noves da nossa dízima periódica. Então ficou aqui, 35 sobre 9. Dá para dividir? Aí tem a causa de simplificação, né? Nem todas as vezes as questões vão ter só esse número aqui. Às vezes elas simplificam e o cara lá com medo faz tudo rapidez, aí termina, pronto, não encontrei a resposta errada. Não, você está fazendo certo, mas você não reparou nos detalhes, né? Às vezes nas questões vai estar lá só a forma simplificada, certo? No caso aqui a gente não pode simplificar, porque de acordo com as propriedades da divisibilidade, um número só é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos, no caso que é 3 mais 5, seja divisível por 9. 5 dividido por 9, 5 mais 3, perdão, vai ser 8. 8 é divisível por 9? Não. Então, não seria divisível por 9 neste caso. Beleza? No caso, só quero que vocês reparem nas respostas, que são essas amarelas, certo? São as respostas. Outro exemplo, né? Outro caso, que agora é um pouco mais chato, né? Que dá um pouco de medo, são as dízimas periódicas que são escritas assim, ó, 2,4, 4, 4, pá. Aí dá medo. A pessoa olha e fica assim, eu não consigo. Essa aí eu nunca vou conseguir. Cara, é a mesma coisa. Agora você vai ter que lembrar de uma exceção. Perceba a forma que eu vou responder. Anote tudo que eu estou colocando aqui. Você vai colocar 2. Eu gosto de exemplos como formas. Vou levar bem para cá. Aí repare o seguinte. Tem um x, vírgula, y, y e y. Tem aqui uma dízima periódica. Você vai decorar a forma. X mais 0,y. Acabou. 0,y. Só isso. Só isso, Miguel? Só isso. Vamos levar aqui para os números? Vamos. Olha aqui. Isso é assim. 2 mais. Se a gente utilizou 2, aqui vai sobrar só o 0, né? Então vai ser 0,44 ou só 0,4? Só o 0,4, porque todos são só um algarismo. Tá a repetição aqui. É só isso, Miguel. Pronto. Agora você vai se lembrar. Agora o 0,4, você vai lembrar aqui, ó, da nossa primeiro exemplo, que vai ser 4 sobre 9. Mais 2. Por isso agora você tem que ter uma noçãozinha de frações.
soma de frações, divisão, multiplicação, porque agora você vai precisar. A gente agora vai multiplicar 9 por 2 e o resultado a gente passa aqui com o sinal. Está somando, então vai partir somando. 9 vezes 2, 18. 18 mais 4 dará 22. E você repete o 9. Beleza? Dá para dividir. Aí agora, Micael, essa é a minha resposta? Sim, é a sua resposta. Posso simplificar? Depende. Vamos ver se isso é realmente. Pode. 2 mais 2 dá 4. 4 é divisível por 9, meu chapa? Não, então não é divisível. Então, essa aqui é a nossa resposta. Ok? Tira um print aí da tela. Vamos lá. Agora temos a composta. A gente falou da simples, agora vamos falar da composta. A composta é um pouco mais complicada na questão que não é tão complicada. É só acrescentar um simples fator. Né? É a mesma coisa, só que você acrescenta só um simples detalhe. Vou colocar um exemplo rápido aqui e simples. 0,2444. Aí lasca. Porque você estava acostumado a responder 244, 0,44. E agora, Micael, tem uma praga de um 2 aqui. O que é que eu vou fazer? Seguinte, não se assuste com esse 2. Esse 2 aqui não faz besteira de nada. É só um simples 2 que você tem que guardar. Certo? Que você vai precisar dele para poder responder a questão. Né? Então, glifa esse 2 aqui. E se lembra agora da dízima periódica simples. Está se repetindo que o 4 é um algarismo. Então, é só um algarismo. Então, você vai pegar o seguinte. Você vai pegar o 2 e 4 e você vai transformar assim. Ó. Vai se esquecer dessas outras aqui, porque são repetições. E você vai colocar. Vai ser 0,24. Agora, você vai colocar o quê? Seguinte, vamos lá para minhas formulazinhas, né, que eu faço. Quando você tem um algarismo aqui, 0, x, y e y, aí você pega esse 2 aqui e passa para cá, 0,x e y. A forma vai ser o seguinte para responder essa questão. Você vai colocar x, y menos x divisível pelo total de algarismos. Aí, no caso, os algarismos que estão se repetindo é somente o 4. Então, eu vou colocar só um 9. E como tem um valor, né, o x aqui, a gente vai colocar um 0. Certo? E vai ser essa fórmula aqui que a gente vai resolver. Micael, se tivesse x, 0,xxx e y e pá. Você ia pegar o seguinte, você ia pegar esses três números, x e y, menos os valores de x e x, qual o total de números que se repetiu na dízima periódica, que tem os três tracinhos, é o y. É só um algarismo, então você vai colocar só um 9. Agora, entre o 0, e o y, tem quantos algarismos? 1 e 2. Então, você vai colocar 2 zeros. Beleza? Somente isso. Espero que tenha sido bem claro. Vocês vão pegar agora a base no exemplo aqui que eu vou colocar para vocês. Aplica isso aqui. 0,2, papá. Aí se lembra disso aqui, ó. X, Y, que é o 2 e 4. Você vai pegar 2 e 4, 24, menos o X, que é o 2. Então, você vai colocar 24 menos 2. Dividido por quanto? Por 9, que é o 4, que se repete na dízima periódica. E o 2, que está intruso, que vai ser o 0. Somente isso. Portanto, a nossa resposta vai ser o seguinte. Você vai pegar 24 menos 2, vai dar 22. Sobre 9. 90. Acabou a química? Depende.
eu percebo que os dois números que a gente tem aqui são a propriedade de divisibilidade por 2. Então dá para a gente simplificar por 2. Temos o 2 aqui, temos o 0. Vou anotar aqui para vocês terem noção. Números divisíveis por 2 somente quando termina. Termina por 0, por 2, por 4, por 6. Beleza? No caso aqui, a gente está terminando por 2 e por 0. Então dá para a gente simplificar. Vou levar aqui 22 divisível por 22, só para vocês terem noção. 2 vezes 2 vai dar 11. Então a gente coloca 11. E agora 90. 90 por 2. 2 vezes 4 dá 8. Desce 10. 2 vezes 5 dá 45. Então vai ser 45. Então a nossa resposta vai ser essa. Certo? E essa aqui não é na nossa resposta não. É a mesma coisa. Mas no caso de prova, pode aparecer essa fórmula aqui, né? Porque eles confundem muito o candidato apressadinho, que tem uma precoce aí nas questões. Beleza? Ficou aí bem claro? E é isso, galera. Terminamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Não se esqueçam de clicar no gostei. E não se esqueçam de fazer as questões. Beleza? O que vai fazer vocês ficarem bons na matemática vai ser resolver muitas questões, resolver muitas listas e, além do mais, além de resolver, assistir resoluções, certo? Foi assim que eu peguei uma prática maior e, de fato, aprendi matemática, vendo muitas resoluções, depois partindo para muita questão, certo? Vou fazer uma parte 2 desse vídeo, só que essa parte 2 vai ser só resolvendo uma lista de itens aí, de exercícios, que vai ser muito bom para os estudos de vocês. Até a próxima aula, guerreiros, e valeu!